quinta-feira, dia de mais social. Vou tentar novamente o contato com o pessoal do Jabra, o grupo Entre Amigos, do Rafael e do Roberto, que são fundadores. Vou tentar já chamar eles aqui. E quem estiver assistindo, por favor, já manda um aviãozinho para os amigos, para poderem assistir essa live. Ó, Doce Vida Fugitruque entrou aqui de novo. Tudo bem? Agora vamos ver se vai dar certo. Eu pedi para que eles entrassem com o perfil pessoal, porque o da loja Jabra e o do Ação Entre Amigos, o Instagram diz aqui para mim que eu não consigo chamar para participar. Eu não sei se é pelo fato de ser loja ou alguma outra configuração que tenha sido feita no Instagram que não deixa eu chamar para fazer essa live. Então eu pedi ali para que eles entrassem com um perfil pessoal. Então eu tô aguardando eles entrarem agora pra gente fazer essa live para conhecer mais sobre o grupo, né, a ONG Jabra, Ação Entre Amigos. Então, se vocês puderem já enviando o aviãozinho, chamar as pessoas para entrarem nessa live aqui de novo. Que a outra eu acabei cancelando por conta do tempo, que a gente sempre salva as lives aqui no IGTV. Entraram aqui com o perfil Ação Entre Amigos. Pode ser que tenha sido um problema do Instagram, né? Um problema de conexão. Acontece também. Há umas 2 lives atrás eu fiz uma live que acabou travando também, eu tive que entrar de novo. Olá, tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Eu vou aumentar o meu volume aqui. Isso. Estão me escutando bem? Acho que o áudio de vocês para mim tá um pouquinho cortado. Vocês estão com algum fone conectado? Eu não consigo escutar. Mas pelo menos o perfil já entrou. Pode ser que tenha sido algum problema no Instagram antes, né? Não no perfil. Muito bom. Aí, agora tá... Tô escutando. Travou um pouquinho. Agora acho que vai. Tá ouvindo? Tá Tô escutando agora? Agora tô. Ah, então tá bom. Tá com um pouquinho de delay, mas acho que eu consigo me entender aqui. E vocês que estão assistindo a live, deem um feedback, comentem pra gente como é que tá pra vocês o som, o vídeo, qualquer coisa, a gente tenta se ajustar por aqui. E hoje eu vou conversar com o Roberto e com o Rafael. Eles são do projeto, né, da ONG Jabra, né, que também é do ação.entre.amigos, com 2 Fs, que é o perfil que eles entraram aqui com a gente. E pra gente já não perder muito tempo, eu vou começar perguntando já para vocês dois como é que surgiu a ONG Ação Entre Amigos Jabra. Boa tarde, bom dia, né? Boa tarde para alguns ainda. Eu sou o Roberto. Meu nome é Rafael. E Jabra porque é uma mistura, né, de Japão e Brasil. A gente morou um tempo fora, no Japão, 20 anos. E a gente retornou agora recente para o Brasil, vai fazer 4 anos. E a gente sentiu, numa brincadeira, na verdade, as necessidades de falta no Brasil, né, dos brasileiros, nas crianças, nos adolescentes. E a gente começou numa brincadeira, vendo que a falta de, como que eu posso dizer, talvez no lado de matemática, por exemplo, conversando com as crianças, muito fraco, talvez, a educação no Brasil. E a gente começou através de um concurso de slimes, né, para que tivessem maior interação dos pais com os filhos. E foi numa brincadeira, hoje a gente trabalha numa ONG na área de alimentação, né? Então a gente começou, igual que o Roberto acabou de falar, numa brincadeira, né, no concurso de slime.
E isso deu uma dimensão tão grande que hoje a gente atua também fazendo marmitas para os moradores de rua, né? Assim, porque tanto a minha história quanto a história do Roberto, a gente já sofreu bastante, tipo de passar fome, então de não ter o que comer, então a gente já também já pegou reciclável, já. Então por isso que surgiu o Jabra, né, de dar voz para essas pessoas. E vocês têm uma E sede própria também para fazer esse projeto? desculpa, não entendi. Vocês têm uma sede própria para fazer esse projeto? Eu estou vendo ali na parede que tem a logo de vocês, bem bonita. Isso. Queria saber um pouquinho mais também desse lugar. Isso. A gente atua aqui em São José dos Pinhais, a nossa sede, né? No bairro Ouro Fino, na rua Brasília, 339. Mas a gente começou a princípio a atender o bairro, né? Hoje a gente atende a região de São José dos Pinhais e Curitiba. Também focando hoje a gente foca mais na área da alimentação por causa da pandemia, mas o nosso foco é mais cultural, né? Social. Como eu senti que também, assim, pelas histórias da gente, e com um incentivo, com um apoio, a gente consegue sair do estado de vulnerabilidade. Então a gente sentiu que, sendo um apoio para essas pessoas, a gente acaba também quebrando esse ciclo, né? Através da gastronomia hoje, né? Então, atualmente, por causa da pandemia, vocês estão focando mais na gastronomia, mas antes da pandemia tinha esse foco cultural, como você falou, né? Isso, exatamente. Os nossos trabalhos começou com o slime, que seria uma junção, né? Tirar um pouco as crianças da internet, do celular e fazer um contato maior com os pais e filhos, né? E depois a gente acabou fazendo um concurso de bets, que pra gente da nossa idade a gente sabe o que é, mas para as crianças de hoje em dia não sabia. Então foi a princípio uma brincadeira também, que era para umas 50 pessoas e nós tínhamos quase 1.000 pessoas nesse dia de evento, né? Então a gente, a partir daí, sentiu a necessidade de criar uma ONG que desse maior visibilidade, de comunicação entre pais e filhos, né? Sair um pouco do online, vamos dizer assim. Para sair um pouco das telas, né? Se livrar um pouquinho do digital, vir mais para o mundo real. E Isso. agora, né, na pandemia, que vocês estão focando na entrega de marmitas, você falou. Como é que funciona? Como é que vocês fazem essa estratégia de entrega? Vocês fazem uma programação, essa semana a gente vai entregar em tal lugar, as pessoas vêm até vocês levam também até Curitiba. Como é que é essa logística? Então, a princípio, a gente começou a atender a nossa região aqui, foi com os carrinheiros, né? E posteriormente a gente viu a demanda cresceu por causa da pandemia e a gente começou a sentir que precisávamos atingir o maior número de gente. E a gente começou a andar, fazer um mapeamento na região de São José dos Pinhais, as regiões mais pobres e de pessoas em mais estado de vulnerabilidade. Então a gente, como que aconteceu, né, em São José? A gente ia até os bairros e tentava ter uma comunicação com o líder comunitário daquele local, que conhecesse melhor a região, e assim a gente faria, como todos os voluntários, no final de semana, geralmente o domingo, né? A gente servia o almoço. Então a gente conversava com os líderes, já entregava uma fichinha para que ele não desse confusão, né? Porque se chega lá com poucas marmitas. Então, esse líder fazia parte, geralmente em torno de 300 marmitas. Eles escolhiam as 300 pessoas que realmente estavam nesse estado naquele momento. E a gente cozinhava aqui na sede. É uma cozinha pequena hoje. E quando a gente chegava meio-dia, a gente entregava, tinha umas filas, né? O pessoal estava esperando, cuidando com as normas da OMS, né? Álcool, os voluntários com luva, com máscara,
pessoal que não estava, que iam receber, que não estavam com máscara, os voluntários entregavam as máscaras, faziam higienização das mãos, né? E como a demanda aumentou muito e a gente não teve muito apoio do poder público em São José dos Pinhais, a gente acabou mostrando esse nosso trabalho à Prefeitura de Curitiba, que achou bem interessante e aprovou o nosso projeto, que também não é só entregar a marmita, mas o que a gente frisa no projeto é o gesto, é a forma com que ter uma integração maior, saber as reais necessidades, né? Como a gente disse, o projeto não pode ser só uma marmita, ela tem um lado social, um lado de fazer um diagnóstico antes, para saber qual as necessidades das pessoas naquele momento. E daí a gente foi convidado pela Prefeitura de Curitiba a trabalhar no projeto Mesa Solidária, que entregam marmitas num lugar específico, onde eles possam se sentar, onde eles possam fazer a higienização, onde eles podem conversar com os voluntários, né? E foi assim, estamos aí. Começamos lá, todo final de semana a gente serve, na verdade, mas o nosso trabalho começa na quarta, porque a filosofia também é o aproveitamento total do alimento, né? Porque é contraditório no Brasil, onde se passa fome e 60% do que é produzido é jogado fora. Uhum. Então, a gente, com essa conscientização, resolvemos fazer as xepas. As xepas é aquilo que já não está próprio para venda, mas está próprio para o consumo. A gente faz essa coleta em parceria com os feirantes, hoje do Alto da Glória e o Passeio Público e Água Verde. A gente leva as caixas, a gente faz essa logística, essa busca, traz para a sede, fazer uma triagem do que é aproveitado, frutas, verduras, e por final de semana a gente consegue quase 1 tonelada. Com conversa com eles, como a gente disse, que frisa que não é só a entrega da marmita, mas entender toda a lógica, a gente sentiu que muitos que estão na rua são dependentes químicos, e que o doce alivia a ansiedade. Então, a partir desse momento, a gente começou sempre a servir algo doce junto com as marmitas, ou seja, salada de frutas, né? Às vezes algum pudim ou gelatina quando a gente ganha como doação. E eles ficam felizes, porque alivia muito a ansiedade. E isso a gente só conseguiu através da conversa mesmo, sabe? Rosto a rosto. Por isso que a gente frisa no projeto Ação Entre Amigos Jabra, entender, não é só entregar e pronto e tchau, é entender a lógica, o porquê que está na rua, quais as necessidades, o que eles mais gostam, o que eles não mais, né, o que tem prioridade naquele momento. Mais ou menos isso. Vocês conversam, né, conseguem entender mais da vida da pessoa, né, entender o que ela está precisando ali no momento, e também essa questão do doce, né, é uma informação nova que a gente não tinha abordado ainda aqui no Mais Social, que para eles é bom por causa da ansiedade. Muito legal saber disso também. Que assim vocês conseguiram colocar essa sobremesa, digamos assim, junto com as marmitas para ajudar nessa ansiedade das pessoas que têm essa dependência química. Muito bom. E o bacana é que cada vez que você vai fazer a ação, né, o trabalho, é uma história diferente. Uhum. Igual semana passada que a gente foi, um morador falou assim que geralmente eles negam água, a maioria das pessoas, e é uma coisa básica, né? Que ele foi pedir água, né, Roberto? E o cara falou assim, não vou, que não você vai espantar o cliente nosso, ou a água é só pro meu cliente. Gente, onde que a gente vive? A gente tem que ter mais empatia ao próximo. O que é uma água? Né? Não vai matar ninguém. Eu acho que o que falta hoje em dia é a gente ter empatia com o próximo. Cada um fazer seu papel. É verdade, essa empatia falta muitas vezes, né? Isso a gente já conversou bastante aqui também no Mais Social, porque às vezes a gente passa, não conversa, desvia, né? Finge que não tá escutando, atravessa a rua, fecha a janela do carro correndo. É uma coisa que às vezes vem ensinado pra gente, né? Toda vez que você vê, fecha o vidro. E não é ensinado pra gente essa empatia, e sim como se defender disso. Então, até mesmo essa live traz pra gente esse outro lado, né, da empatia, que é uma água, né?
para alguém, né? Para a gente pode parecer nada no momento, mas para essa pessoa é muito. Sim. E não somente a água, Verdade. sim, né? O simples fato de você separar o seu tempo para dar essa água para essa pessoa, ela já tem um presente duplo ali, a água e a sua empatia. Porque uma água é gratuita, né? Uhum. Eu costumo dizer que a gente também trouxe o lado... O brasileiro ele é conhecido muito como solidário, mas às vezes a gente não sabe o que é ser um voluntário, às vezes a gente não sabe o que é ser solidário, né? Muitas vezes, no Japão, por exemplo, que a gente morou, quando você entra num restaurante, a primeira coisa que eles servem é a água como cortesia, né? Tanto que um japonês veio conhecer, ele falou, cara, não acredito que no Brasil cobre-se água. E mesmo a gente tendo a fama de solidário, de repente a gente mesmo negar ao próximo, as pessoas que realmente estão em estado de vulnerabilidade, um copo d'água. É muito constrangedor para a gente que é brasileiro, né? E tirando isso, né, eu acho que como a gente frisa bem com os voluntários, que todo mundo, tem muita ONG, tem muita gente fazendo, realmente, tem muita gente do bem, só que às vezes o gesto tem que ser mais importante que a marmita em si. Às vezes a carência deles não é só a comida, mas o escutar, a gente parar para ouvir a história, o porquê que a pessoa chega naquele momento, por que a pessoa mora na rua, a gente ter um diagnóstico para a gente poder futuramente, claro, e eu costumo dizer que a ONG é um porta-voz das pessoas em estado de vulnerabilidade ao poder público, de poder cobrar serviços preventivos, né? No Japão, como a gente fala Jabra, porque a gente traz um pouco dessa filosofia oriental, o trabalho em comunidade. O brasileiro ele é muito inteligente, ele é muito bom, ele é muito solidário, mas ele ainda não aprendeu a trabalhar em comunidade, sabe? Eu tenho que levar vantagem acima de tudo, e assim acontece às vezes na marmita. Você não tem que estar superior porque você está melhor naquele momento, mas você tem que sentar na mesa com ele, se igualar, porque nós somos iguais, né? Então, o que eu digo às vezes vamos fazer um diagnóstico através da marmita, já que a nossa filosofia é cultural, entender quais as necessidades, qual futuramente a gente vai poder exigir do poder público que atenda a essas, né? Hoje eu vejo muito problema de drogas no Brasil, a gente não vai acabar realmente, mas a prevenção talvez ela custe mais barato do que às vezes você atender os moradores ou as pessoas em estado de vulnerabilidade. É um ciclo de pobreza, a gente vê aqui em São José também, as comunidades mais carentes, né? Alguns, o pai é alcoólatra, a mãe é viciada, e às vezes os filhos não têm um escape, né? Ou algo que saia daquele ciclo. E isso, às vezes, para o poder público, sai mais caro do que uma prevenção, talvez um trabalho cultural, um trabalho que a gente, por exemplo, da gastronomia, né? Mostrar que nessas comunidades tem muita gente que tem um intelecto muito desenvolvido, mas não tem uma forma de chegar lá, seja uma faculdade hoje, não é qualquer um que consegue pagar, então, sei lá, que forma que a gente pode fazer, talvez através de uma parceria, de uma faculdade que possa encaminhar essas pessoas que realmente gostam, tem, e vai ser um ciclo que vai ser quebrado, né? O nosso objetivo mesmo é tirar essa pessoa desse ciclo e dar condições, como a gente teve, dela poder sair desse ciclo e se tornar uma pessoa de diferença, né? Mudar de grande valor para a sociedade, dela poder influenciar os seus vizinhos, né? De que é possível. Hoje, da forma que a gente vive, se você vive numa comunidade que todo mundo usa droga, enfim, você vai acabar, porque é aquele caminho que te dão. E se a gente tiver uma outra forma, uma estrutura de que ele saia daquele ciclo, realmente eu acredito que sai mais barato ao poder público e à sociedade do que depois de retirar, né? É verdade, é isso mesmo, Roberto. E vocês falaram também, né, que passaram um tempo no Japão, né, depois voltaram para cá, estão há pouco tempo aqui.
O que mais de lá do Japão vocês trouxeram aqui para o Brasil como referência para esse projeto? Hoje, como eu disse, né, o brasileiro ainda não aprendeu a trabalhar em comunidade. A gente sente muitas vezes um trabalho em grupo aqui no Brasil é muito difícil. Eu costumo dizer que no Japão tem uma frase budista que diz Itai-do-shin, que são mentes diferentes, mas com um único objetivo. Muitas vezes que a gente tenta bater e frisar na tecla para o grupo é que ninguém é melhor, que ninguém é o chefe, que ninguém sabe tudo, e que o grupo tem que estar unido, que o grupo tem que fazer acontecer, que as coisas têm que ser no grupo, não eu, não o Rafael, não o coordenador, não o doador, ninguém é melhor. Eu acho que o grupo tem que se integrar com o mesmo objetivo para que as coisas funcionem. Eu costumo dizer que a gente não manda, ninguém manda no grupo, a gente tenta passar essa filosofia. É bem complicado, porque nós temos como cultural o brasileiro o sentido de eu tenho que levar vantagem em alguma coisa. E a gente sempre vê isso, né? Ou, eu sou melhor, fui eu que fiz, isso são filosofia para o japonês não funciona, e para o brasileiro já é cultural. A gente tem que, às vezes, cortar isso. É o grupo que fez, mesmo que um se destacou, mas foi para o trabalho em grupo e que atendeu o objetivo final da melhor maneira. Uhum. Foi uma equipe que fez, né? Priorizar a equipe, não o eu individual, né? Não eu individual. Que é difícil, porque tá enraizada na cultura brasileira que você tem que se sobressair, né? Tipo, eu tenho que levar vantagem. Uhum, então é um já é uma dos... coisa cultural já, né? É difícil de É tirar. do ser humano, né? E Mas com o tempo você vai vendo que vai funcionando, sabe? Eu estava no tsunami, né? Como vocês viram que aconteceu no Japão. E eu senti assim, o comércio lá era bem diferente daqui. Aqui sobe tudo numa crise. Lá as coisas abaixam, porque eles entendem que todo mundo está passando por uma dificuldade. É claro que é um sonho, né? A gente pensar que a gente consegue, mas a gente consegue, nada é impossível. No mercado começava a faltar as coisas, né? E o outro não, eu vou levar só um porque o outro vai precisar. Aqui no Brasil, culturalmente, você já ia falar, não, eu tenho mais dinheiro, eu vou levar mais e o outro que veja depois. Então, essas coisas que a gente quer trazer primeiro para a ONG, que é o nosso espaço, né, mas com o mesmo objetivo. E hoje a gente é referência, embora pequeno, em Curitiba e em São José, como uma das ONGs. Eu acho que através disso que quando você começa a trabalhar em comunidade, as coisas acontecem mais fácil, né? Porque não tem aquela birra, foi o João que fez, então não gostei. Não, foi o grupo que fez, é o grupo que fez acontecer. Então isso começa realmente a dar um destaque e a gente sente isso, tanto nas comunidades como nos moradores. Hoje a gente consegue sentar e conversar com eles, né? Muitas vezes eles perguntavam que religião que vocês ou qual partido político que vocês influenciam. E realmente uma ONG, na nossa visão, ela tem que ser antipartidária, antirreligiosa. No momento é a gente fazer o bem, servir aquilo que eles têm a necessidade. Eu acho que é essa confiança que a gente tem hoje que se torna referência, porque a gente também não tem todas as respostas para as coisas, não temos o financeiro hoje, né? uhum. Fazer o bem não vendo, né? Não importa para quem, né? Só fazer o bem com o grupo. E você falando dessa parte do Japão, né? Que lá eles até compram menos para sobrar para os outros. Acho que na mente de todo mundo que está assistindo já passou a pandemia ali, né? Que quando começou a pandemia, a primeira coisa que sumiu da prateleira foi o papel higiênico. Todo mundo começou a levar tudo. Nem estava no pico da pandemia ainda. E a gente chega a pensar nisso, né? Por que a gente vai fazer isso? Vai faltar para o próximo. Porque, né? Não vai ter mais, vai gerar um prejuízo para alguém isso. E aqui, verdade, que nem a Elisângela falou aqui, né? Nós brasileiros fomos educados para viver em eterna competição, infelizmente. E é isso, infelizmente é cultural e poderia ser mudado, né? E a gente acredita que com o trabalho das ONGs, os trabalhos, né, de conscientização, a gente possa mudar isso, né? A consciência, né?
A Doce Vida Food Truck comentou aqui, ao grupo todo, muita força e sabedoria. Parabéns pelo trabalho de vocês e a Andressa também. Parabéns ao grupo. Falando em grupo, gente, quem são as pessoas que ajudam vocês? Os voluntários. Pela conversa aqui, deu para perceber que alguns são brasileiros e que às vezes vocês também precisam trabalhar na cabeça deles. É assim? Verdade. Hoje a gente atua indiretamente, nós temos 25, né? Até por causa da pandemia, alguns na área de risco, alguns que têm alguma morbidade, né? Hoje, realmente, a gente trabalha com 10 a 12 voluntários diretamente. Desde a pandemia, graças a Deus, nenhum dos voluntários pegou o Covid ou se contaminou. A gente tenta priorizar também o cuidado, né? Sempre usando máscara. Eu e o Rafa que estamos hoje sem, mas é porque a gente está em casa, mas luvas, a higienização não só da mão, mas dos antebraços, né? Por mais que a gente tente falar que não ter muito contato, e aí, tá, gente, por favor, não leve a sério isso, mas como a gente é uma ONG, é um momento que estamos passando muita dificuldade, uma coisa futura também que vai acontecer, o lado psicológico, a gente já está entendendo isso. Não sei do governo brasileiro, não sei do poder público, se eles estão pensando nisso. Nós vamos ter, fora a pandemia, um problema psicológico muito grande na área de saúde. No Japão, por exemplo, já estariam pensando como vão resolver isso. No Brasil, eu não ouvi falar num plano emergencial para esse tipo, né? Então, a gente tem 12, a gente tenta fazer um revezamento, quem serviu ou quem teve o contato mais direto, evitar na outra semana, tomar alguns cuidados nesse sentido para não acabar se contaminando. Graças a Deus, eu falo que todas as ações que a gente tem ido, nós temos encontrado Deus, ou Deus tem nos encontrado, porque realmente são coisas que é difícil de explicar. Eu não acredito muito em religião, é isso também que preza a ONG, mas eu acredito na fé, e cada um tem a sua, então a gente respeita. Nosso grupo tem católicos, evangélicos, budistas, tem quem não acredita, tem de Umbanda, enfim. O que a gente preza é o bem, sem olhar a quem, sem tarjar, né? Sem ter uma etiqueta de algo. Também frisamos as minorias, né? O GLBTQIA+, que tem bastante coisa que agora eu me perdi. Nós frisamos isso, porque nós somos um povo brasileiro com várias diferenças. Nós temos que entender que temos que respeitar. A gente pode talvez não aceitar no sentido, você tem que me impor, ou religioso, ou político, ou de orientação sexual, mas a gente tem que respeitar e tem que saber viver em comunidade, como eu disse, viver em grupo, respeitar o diferente, né, aceitar, conversar, saber entender. Então são coisas que a gente frisa. Mas atualmente hoje são 12 pessoas que tentam fazer todo esse processo na ONG. Como é cultural, como eu disse, em São José a gente tem pouco apoio do poder público, né? Que eu acho que a gente não quer tomar o espaço do poder público, e nem cabe a gente, mas ser uma ponte, né? Costumo dizer também que verdadeiras parcerias, né, e boas parcerias, elas constroem pontes e não muralhas. Então a gente quer ser, muitas vezes, um porta-voz dessas pessoas em estado de vulnerabilidade, passar ao poder público. Muitas vezes eles não entendem a lógica, e é isso que a gente quer ser. Não que levar só uma marmita, entender qual o lado cultural, o que se precisa se investir, seja em leitura, seja em música, seja através do grafite, seja através de um trabalho de voluntariados psicológicos, ou, né, que possa prevenir do que depois remediar, que eu acredito que o remédio sai mais caro. A Fer do Haja Consciente comentou aqui, realmente o mal da pandemia vai além, né? Sempre pensar no todo. Chegaram mais alguns elogios aqui do Leandro, da Ellen, né? Parabéns a vocês, muita força. Da Nanda, vocês merecem o melhor.
E eu acredito que sim, né? Essa parte do coletivo, essa parte do pensar, né? Em já levar a pessoa no caminho certo do que depois tirá-la do caminho ruim é muito mais é o certo e também é muito menos trabalhoso, né? Depois de tirar ela das drogas, tirar da rua. Então é um investimento na sociedade, querendo ou não, né? Você investir nas Sim. pessoas para que elas cresçam e também façam parte desse crescimento. Quinta-feira aqui, né? Escutar, acolher e atender, né? E quem está vendo a gente, está aqui nessa live, se interessou, quer ajudar, quer ser voluntário, pode entrar em contato para ajudar vocês de alguma maneira? Pode entrar em contato, sim, no Instagram da Ação Entre Amigos com 2S no final. Envia um inbox lá, que aí quem está responsável vai passar um formulário certinho, vai entrar em contato. A gente aceita voluntário, sim. Estamos precisando, ainda mais agora na pandemia, a gente precisa sim. E é bacana a pessoa ser voluntária, que ela vai ver outra realidade, que às vezes não desconhece. E eu acho bem bacana ser voluntário, porque a gente se autoconhece. É um autoconhecimento, né? Com histórias de outras pessoas, a gente vê, putz, que eu tô sentindo agora, que eu tô passando agora não é nada, né? Uhum. E é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Eu tô um pouco nervoso, tá, gente? A gente não tá acostumado com essas coisas, né? A gente é mais e a parte técnica aqui, hoje a gente tinha pensado uma coisa e aconteceu tudo ao contrário. E é isso, a vida é assim, tem que se virar no que tem, né? É verdade. Mas a gente precisa realmente voluntariado. Eu sei que tem muita gente que às vezes a gente convida e, não, deixa passar a pandemia. Realmente não é agora que a gente precisa, né? É agora que a gente está vivendo esse momento. Eu sei que muita gente não pode, ou existe alguns, né, cuidados que tem que ter, e tem que ter mesmo. Só que a gente também tem sentido que a fome é uma coisa que está atacando é nesse momento que a gente precisa atuar. Agora mais do que nunca o frio. Também quem quiser doar alimentos, a gente aceita, tá? Conversa lá no Instagram, ou mesmo no Face ali do Jabra Jabra ali, né? Conversa inbox, agasalho, cobertor, a gente tem muito pedido e a gente não está tendo, né? Então, quem quiser ser voluntário, venha conhecer, conversar. A gente faz uma entrevista assim, sabe? Não é nada demais, mas para realmente a pessoa sentir, saber a filosofia da Jabra. ONGs existem bastante, só em Curitiba eu acho que tem mais de 100, né? A gente atua em São José porque a gente sente que a região metropolitana fica carente. A gente vê muitos projetos saindo bem interessantes em Curitiba e as metrópoles, as cidades vizinhas ficam a desejar. O meu sonho ainda é que São José seja referência a nível nacional, a nível internacional, se Deus quiser, no sentido de cultural, de alimentação. Uma coisa bem que eu gostaria de falar também o brasileiro come muito e come muito mal, né? Então a gente tem que rever esse sentido também, né? O brasileiro não respeita o sagrado, que é o alimento, a gente chama de sagrado, mas não desperdiça demais. E quanto mais carente, menos informação, o desperdício aumenta em 80%. E eu não aceito ouvir, e as pessoas lá fora, que o Brasil ainda se passa fome. O Brasil é um país de uma terra muito sagrada, que tudo que se planta dá, o ano inteiro dá, e a gente talvez não saiba valorizar, outra vez, por falta de informação, a gente não saiba entender. A nossa ONG também, a gente trabalha em parceria com a primeira fazenda urbana, não sei se o pessoal conhece, é um projeto da Prefeitura de Curitiba, que as ONGs usam para plantar o seu tempero, ou as suas verduras, os seus hortifrutis. Em vez da gente pedir, a gente mesmo tenta cultivar e mostrar para o voluntariado da onde começa o que a gente vai usar muitas vezes na cozinha, qual é o processo, qual é a demora, qual o tempo, qual o trabalho que leva.
para a gente chegar na nossa casa e às vezes por estar uma manchinha na maçã, ou o pepino não está tão bonito, a cenoura, e a gente jogar no lixo. Então acho que desde o plantio, de como é o processo, até ele chegar à sua mesa, para a gente realmente entender e respeitar o alimento. Muitas vezes a gente pode usar as cascas, as sementes, e isso não só para alimentação, mas às vezes ser uma fonte de renda, de venda, de compota da casca, da semente, de uma farofa diferenciada, e que no momento que a gente passa também, né, da economia, vamos dizer, quase quebrada, a gente poder tirar dessa fase ruim um dinheirinho que entra, que é mais, né? Ou despertar nas pessoas uma horta comunitária no bairro, ou na sua própria casa. Eu acho, desculpa, uma opinião minha, inadmissível nós dizer que passamos fome. Eu morei no Japão, é muito difícil, em 20 anos que eu fiquei lá, eu comi manga 2 vezes, por ser muito cara. O solo é muito arenoso, é difícil a cultura, então a cultura da agricultura lá, a maioria das coisas que eles é servido vem de fora, muitas coisas vai do Brasil, principalmente frutas, e a gente tem o ouro e não sabe valorizar. Vai acontecer, e eu acho que precisamos mudar urgentemente essa cultura, de que a gente, como aconteceu no pau-brasil, que todo mundo roubou e nós ficamos sem o ouro. Vocês não têm ideia de quanto custa uma manga lá fora, de quanto custa uma melancia, até banana, um abacaxi. E nós temos tudo isso, só que nós julgamos 60% fora. E daí se lamentamos que passamos fome. Então, essa conscientização que o Jabra hoje quer levar, realmente é um começo demorado, é uma coisa que vai acontecer a longo prazo, mas que a gente tem que começar de algum lugar. E com aprendizado também, né, Roberto, de aproveitamento, né, do integral do alimento, assim a gente poder usar as cascas, às vezes a gente faz hambúrguer de casca de banana, a gente faz brigadeiro com casca de banana, a casca do abacaxi a gente pode fazer bolo, suco, com aquela parte branca do melancia dá para fazer salpicão com ela. Então tem várias maneiras que às vezes as pessoas não sabem, então a gente tenta levar para os bairros carentes daqui de São José também essa forma, né? Essa filosofia. A gente às vezes é conhecido aqui, né? Porque sempre tem um lado bom, mas tem um lado negativo das críticas. Uhum. E eu acho assim, a crítica, se construtiva, ela é bem legal. Vem ajudar, vem entender. E a gente às vezes é taxado como marmiteiros ou como sustenta a pobreza. E com essa filosofia a gente não quer sustentar a pobreza. A gente quer, nesse momento, é um momento que a gente pode chegar as pessoas que estão desacreditadas, seja na política, seja na religião, seja nas pessoas, né? Quando Nietzsche fala que Deus morreu, e muito criticado, quem conhece da filosofia de Nietzsche, né? Eu sou seguidor dele, doido, ele fala que Deus morreu, e eu acho que Deus tem morrido no Brasil. Tem morrido porque a gente tem 99% cristãos, mas a gente esqueceu o lado de Deus mesmo, Deus que ele não pode ser uma igreja, o Deus não pode ser um nome ou uma placa, o Deus tem que ser quando você olha o próximo, quando você tenta mostrar para ele que, sabe, você não tá, eu estou um pouquinho melhor, eu posso te ajudar, né, que a água, ela não é uma coisa para alguns que da elite, né, ela tem que ser não só a água, mas o conhecimento, a nossa cultura, temos que lembrar sempre do Itai do Shin, que é mentes diferentes, mas com objetivo. Qual o nosso objetivo? Nós brasileiros, eu não aceito realmente que um brasileiro passe fome, porque há condições, há forma de lutar, e nós não sustentamos a pobreza. Quero deixar bem claro, eu quero dizer assim, que nesse momento a gente precisa pensar que estão passando fome e a gente precisa levar o alimento. Mas mais que levar o alimento, a filosofia da Jabra é ensinar a pescar, né? É que você pode na sua casa fazer uma hortinha. Cara, não fique só pensando a cesta básica, ela vai te ajudar durante 15 dias e depois dos 15 dias o que você pode fazer, sabe? Talvez por falta de informação, muitas vezes por estado de vulnerabilidade, a pessoa não tem muita luz na fim do túnel, então a gente
pensa em ser essa luz no fim do túnel. Eu acho que um trabalho de prevenção, que seja a longo prazo e que ninguém quer muitas vezes, né, porque a gente quer resultado imediato, seja do poder público, seja às vezes a própria só da população mesmo. Talvez se você mudar a cultural, cara, nós vamos viver uma crise, vamos estar preparada para ela. Por que não? Numa terra tão sagrada, que tudo que você joga ali, às vezes do nada nasce. Por que a gente não tem nos bairros uma horta que favoreça todo mundo? Ah, o problema cultural, vamos pensar no momento cultural, vamos ver qual que é as formas que a gente pode pensar em aprender a viver em comunidade. Se precisar mudar a educação, vamos tentar falar com quem é responsável, porque, né, de mudar essa educação, que ela seja começada da base, que são as crianças. Hoje a gente está com um projeto também, Mãos na Massa, com uma parceria da Prefeitura de Curitiba, que é fantástico, que precisa implantar nas outras regiões, que é o sentido. A criança tem que aprender a começar a entender do alimento desde pequena, que a criança tem que entender que para ela ganhar um dinheirinho, ela tem que começar desde pequena. É que hoje algumas leis são desfavoráveis, né? Se você falar para uma criança limpar um banheiro, você é perigoso ser processada. Essa cultura está errada e a gente está hoje, colhendo hoje, uma cultura que foi errônea e que nós estamos vendo que não resolveu. E o que a gente precisa parar, pensar e mudar. Então, hoje, o projeto, em parceria com a Prefeitura, qual o Rafael é chefe, e vai ajudar lá, ensinar as crianças a manipular o alimento. E muitas crianças hoje, como que fala? Criança Nutella acha que o leite já sai lá de uma máquina, né? De que ela tenha esse respeito pelo alimento. Então, a Prefeitura de Curitiba entendeu, friso, porque eu acho o projeto espetacular. As crianças vão aprender a costurar, vão aprender a manusear o alimento, como preparar, o despertar nelas desde cedo, né? Porque... E o bacana desse projeto é que eles vão mexer com as crianças sobre o aproveitamento também dos alimentos, a não desperdiçar, porque é tão contraditório um país que a gente produz tanto e jogar tanta coisa fora e tantas pessoas morrendo de fome. Esses dias eu estava vendo, até falando com o Roberto, que em 4 segundos uma pessoa morre de fome, e no Brasil cada 15 pessoas por dia morre de fome. É muito, gente, é muito. Então isso que a gente está tentando mudar, e com parcerias, né? É difícil, então, você mudar a cultura com a pessoa adulta, mas se a gente começar pela base, pelas crianças, por entender que daqui a pouco, daqui 1 ou 2 anos, a gente vai ter um problema psicológico, se a gente parar e pensar desde já como a gente vai estar preparado para receber essas pessoas, como que a gente vai... você tendo um diagnóstico antes, o efeito é rápido, prático e sai mais barato. Então a gente já, com a Prefeitura de Curitiba, deu o pontapé inicial, né? Então eu quero dizer que mais que a marmita, tem que ser o gesto, essa filosofia oriental, a gente aprender a entender antes do pré-conceito, que eu acho que o brasileiro é muito preconceituoso, que quer dizer, você fala daquilo que você não entende. O nosso projeto foi muito criticado no começo. Eu entendo a lógica, eu entendo que é cultural e a gente não precisa rebater, mas a gente precisa mostrar através do trabalho, através do resultado, de que mudanças estão acontecendo, que impacto social está fazendo para a sociedade. E hoje você ter livre acesso, como o Jabra, em algumas comunidades que nem o poder público tem acesso, isso é um sinal de que a gente está no caminho certo, e com respeito, com dignidade, dando a liberdade, e que estamos no mesmo caminho, no mesmo patamar, que nós não somos uma ONG que estamos lá dando alimento, eu sou o melhor, vou fazer fotinho. Essa diferença, esse é o respeito que a gente tem conquistado nas comunidades, né? Então esse é o nosso objetivo. E eu falo demais às vezes. Atrás de respeito das pessoas, mas sim, né, atrás da dignidade das pessoas, né, para compreendê-las. E a gente falou aqui no começo dos voluntários, vários deles se manifestaram aqui também. Acredita aqui pelos comentários, né, Ginete, Podemos Mais, a Andressa, ser voluntário também é um aprendizado, é gratificante. Leandro aqui, ser voluntário é gratificante.
né, Viviane, ser voluntária é gratificante demais. Daí o Leandro falou que estender a mão sem olhar a quem. Já se manifestaram todos aqui. E acredito também que o voluntariado muda as pessoas, né? É um outro sentimento, tá ajudando as pessoas. É muito diferente. E como é que as pessoas que não estão podendo sair de casa também podem ajudar no projeto de vocês? Por exemplo, eu quero ser um voluntário, mas eu não posso sair, eu não posso ir até o lugar e entregar marmita, mas eu posso arrecadar doações. Onde é que eu posso entregar essas doações? Vocês têm pontos de coleta? Vocês têm parceiros para deixar essas doações? Ou talvez até mesmo vocês pegam outros tipos de doações, se as pessoas tiverem, por exemplo, móveis, eletrodomésticos, o projeto pega também? Então, o pessoal que está em casa, né, pode ter, às vezes eles têm um grupo sempre de família, do WhatsApp, enfim, pode pedir a doação, seja de alimentação, a gente vai fazer a coleta, né, marca com a gente, como a gente é voluntário, a maioria não tem o seu trabalho específico, a gente dá um jeito, marcamos, a gente passa a noite, passa a tarde, a gente vai buscar, ou se você quiser, for fácil para você entregar na loja aqui, na nossa sede, né, os móveis hoje, por a gente não ter um espaço físico, e é isso que aí entra que eu falo do poder público, da gente ter tido de um espaço físico, muitas vezes para a gente poder ter esse depósito, hoje a gente não tem. O nosso espaço é muito pequeno. Como a gente também trabalha com alimentos, eu não posso trazer muita coisa para cá, porque aí eu vou ter um problema com a vigilância sanitária. Então a gente toma todo esse cuidado, né? Nos móveis, quando a gente recebe a doação, a gente já tenta encaminhar de imediato. Tem alguém que precisa de uma cama, a gente já tem uma anotação. Aparece uma cama, a gente já tenta fazer essa triagem rápida e que chegue na pessoa sem ela ficar parado, né? Até porque essa não é a função que seja rápido. Mas hoje a gente não consegue receber móveis ou coisa muito grande porque a gente realmente não tem um espaço físico para atender. Uhum. E na sua fala anterior, você falou também sobre mudar as crianças, né? Colocar elas para fazer, né? Manipular os alimentos. E se por um acaso algum adulto que estiver assistindo a gente quiser modificar esses hábitos, quero aprender como é que faz para manipular os alimentos, não quero mais desperdiçar, pode procurar a ONG para ter essa ajuda? Isso, pode. Até a princípio, a gente tinha trabalhar em todas as comunidades. Nosso objetivo ainda é uma cozinha itinerante, né? Que ela percorra os bairros, que ela comece a dar essa informação. Mas, devido à pandemia, a gente deu uma travada. Os voluntários que participam no preparo dos alimentos, eles já têm algumas informações. Então, o adulto que quiser vir fazer, não só o voluntariado, como cozinhar, por exemplo, mas ele vai ter todo uma explicação do aproveitamento, de que forma que a gente cozinha, que é diferente, muitas das vezes ficam espantados, então, mas ele vai aprender na prática. E também com aula prática de boas práticas de alimentos também, né? Que tanto a vigilância sanitária exige de cada pessoa ter esse certificado, né? Também. Uhum. O curso básico, né? Que ele dura, às vezes num dia você consegue fazer ele pela internet, mas a gente tenta fazer muitas vezes, também temos esse problema que a pandemia, tudo tem que ser repensado, né? Antes a gente trazia uma nutricionista, fazia esse curso de boas práticas no espaço físico, mas hoje, por motivo de aglomeração, muitas vezes a gente tenta fazer online, né? Remoto. Pelo menos o básico porque uma coisa que também que a gente conversando com eles, entendeu assim, muita gente entrega umas sobras. Isso não serve para mim, então vou dar para eles. A comida é a mesma coisa, muitas vezes. Tem casos que eles comem, que serviam, que eu acho, né? Enfim, minha opinião, comidas azedas, comida que já não, sabe, tá vários dias lá, e daí, para não jogar, para ficar bonitinho, eu vou dar para a pessoa. Eu acho que não é doar-se, né? Não é dar o resto, é compartilhar aquilo que você tem. Então, a gente tem um respeito com o alimento muito grande, desde a preparação,
Então a gente pede que todos os voluntários muitas vezes façam esse curso. Se ele tiver dificuldade, a gente ajuda, né? Não tem problema. E que seja servido como se fosse servido para você mesmo comendo. Tanto que nas nossas refeições que a gente serve, antes da gente servir, nós e todos os voluntários comemos a mesma comida. Essa é a nossa preocupação. Eles têm que comer do melhor. Até mesmo na hora de preparar a marmita. A gente fala que nós comemos com os olhos. Então, a hora que ele abrir a marmita, ele tem que sentir vontade de comer aquela marmita. Essa é a nossa preocupação também. A gente fala muito sobre isso aqui no Mais Social, quando a gente fala com várias ONGs, projetos, que doar não é simplesmente sair catando pela casa tudo que você tem de velho lá e doar. Não, é doar aquilo que ainda tá bom, mas que você não usa ou não vai usar. A comida também é a mesma coisa. Como é que você vai doar alguma coisa estragada? Você vai comprar alguma coisa estragada para você? Não vai. Você vai querer o melhor. Então, quanto mais a gente procurar do melhor para entregar para os outros, né? E eu achei muito legal essa filosofia de vocês de comerem da mesma comida, de estarem juntos, sim, de se colocarem no mesmo patamar. Eu achei muito legal isso. Acho que daqui, né, das minhas conversas com as ONGs, acho que foi a primeira que eu escutei isso, de que vocês também comem da mesma comida e estão juntos ali. Muito interessante mesmo. Tem que ter, por isso que a gente frisa bastante. Entregar marmita tem bastante pessoas que entregam. A gente tem que ser diferença, sabe? O gesto, ele tem que ser muito mais importante do que a marmita em si. Ele tem que sentir confiança. Eu acho que falta isso, né? Seja em toda a sociedade. O gesto, ele tem que vir à frente, sabe? Então, muitas vezes, a gente também prepara o voluntariado, porque às vezes a pessoa fala, não, eu quero ser porque é legal, porque eu vi a fotinha legal. Não, aqui é um voluntariado, você tem que entender qual é o motivo de ser um voluntário, entender qual é o motivo de ser uma doação. A gente recebe, muitas vezes, realmente a gente dá uma olhada quando tem tempo, roupas, enfim, e às vezes as pessoas não entendem, né? Talvez não é por maldade, né? É por falta de esclarecimento. Ah, tem uma calça furada lá, eu vou doar. Se você não usa calça furada, imagina quem vai receber. Então, esses cuidados que a gente tem que tomar cuidado. Ah, eu vou cozinhar de qualquer jeito, se tiver salgado, não importa. Não, é como se fosse esse sentar, esse gesto que eu disse, você sentir que faz toda a diferença. A credibilidade, as pessoas, a confiança que você consegue neles, e aí você consegue, por exemplo, entender que eles têm a necessidade de açúcar, que a ansiedade, e senão a gente realmente, se você entregar uma marmita de qualquer jeito, a gente vai estar sustentando a pobreza. Você não vai estar dando dignidade, você não vai estar dando diferencial. Tem alguns deles que falam, podemos cozinhar junto com vocês também? Queremos a camiseta de vocês, a gente pode ir com vocês em algum lugar? Eu vi que vocês plantaram lá. Eu acho que despertar neles é isso, sabe? O gesto ele tem que ser maior, porque a marmita ele vai comer e vai esquecer. Mas o gesto, ele vai levar para o resto da vida. É essa a nossa filosofia. E até a Elisângela comentou aqui, né? Doação é pensar no outro com o coração. Somos todos irmãos. E a Nanda falou aqui, todas as marmitas são elogiadas, pois são feitas com muito amor. E falando né, dessa transformação, assim, eu queria saber de vocês. Como é que despertou em vocês essa vontade de ajudar? Foi a partir de quando? Já vem com vocês desde sempre? Foi quando vocês viajaram para o Japão? Foi quando voltaram? Como é que surgiu em cada um de vocês essa vontade de ajudar? Bom, no nosso caso, a gente já começava a fazer um trabalho voluntário no Japão, só que lá ao contrário. A gente mostrava o Brasil que eles não conhecem. Talvez lá é diferente o trabalho social, não é tanto financeiro, por isso que eu acho que o gesto ele tem que ser maior do que, né, a marmita em si. Lá eles sentem carência, que o povo japonês é muito assim, você tem que ser, sabe, fazer e fazer bem sempre.
e às vezes nem sempre a gente faz bem. Então sente essa carência de você não, às vezes não se adaptar à sociedade. E eles achavam que o brasileiro é muito feliz, que o brasileiro dá risada, que o brasileiro canta, que o brasileiro dança, que o brasileiro é carnaval e festa. E eles queriam entender um pouco dessa cultura. Então a gente teve a ideia assim, vamos levar a cultura brasileira com informação e ao mesmo tempo entender, mostrar um pouco, né, levar um pouco da alegria brasileira. Além de fazer o lado social, mostrar a cultura brasileira, porque eles são apaixonados. Trabalhamos em orfanato e asilos, né? E quando a gente voltou para o Brasil, a gente sentia falta. Também a gente trabalhou muito com eles, mas era diferente, é mais conversa, é mais mostrar o Brasil que os japoneses não conhecem, que lá fora a gente é conhecido só como carnaval e futebol, né? E que entre esses extremos existe muito mais coisa, muito mais, seja a culinária, a gente levava a culinária brasileira, a feijoada, claro que a gente tinha que adaptar, né? Mas só para vocês terem uma noção do quão eles gostam da cultura brasileira e respeitam o brasileiro. Muita gente diz, você sofreu preconceito por ser brasileiro. Não, eu sempre tive respeito, porque eu acho que quando você está num outro país que não é seu, a gente tem que se portar como visita e mostrar sempre o respeito. Então, quando você mostra respeito, você é respeitado. E eles gostavam. Para vocês terem uma ideia, a minha passagem de volta de avião foi paga através das feijoadas que eu vendia, porque daí eu já não... Eles gostaram tanto, claro que adaptando ao paladar deles, enfim. E chegamos no Brasil, a gente viu a necessidade de que há uma falha entre o poder público, entre a educação, entre a cultura, muito grande, muito, como posso dizer, é alarmante, né? Não estou dizendo que o brasileiro é burro, enfim, estou falando, existe uma falta, como que eu posso dizer, de cultura, né? De falta de informação, talvez é a palavra certa, né? Como que um brasileiro vai competir no mercado internacional se nós temos alunos de sexta, sétima, oitava que não sabem nem fazer multiplicação? É sério, é grave. Então nós temos que pensar. E foi a partir disso que a gente... desenvolvendo um novo projeto, né, da ação, que vai ser Educação e Culturas, que a gente vai estar desenvolvendo para as comunidades carentes daqui de São José, que a gente vai ser formado de professores, que terá que a gente não quer substituir uma escola, mas dar um complemento para elas, né? Então vai ter professores de matemática, de português, de redação, vai ter uma professora só de economia, que é a educação financeira que a gente vai ter nesse projeto, vai ter psicólogo, nutricionista, aula de sustentabilidade, que vai mexer para eles como plantar, como fazer uma adubagem orgânica, que nada se perde, tudo a gente se aproveita, né? Então a gente quer passar para as crianças, porque a gente vai mudar o mundo com eles, né? Com uma nova cultura. Então essa é a nossa ideia. Falando do aproveitamento total do alimento, tinha também esquecido aqui. Mesmo aquilo que não dá mais, que não se aproveita nem para consumo, a gente usa como compostagem, né, para as próximas plantações dos hortifrutis. E é uma ótima compostagem, né? Sim. É um ótimo adubo. Então, não só no parte da fome, mas aí você diminui também a poluição, a sustentabilidade. Você pensa... Quer dizer, é um todo, né, Roberto? É um todo, é um ciclo que abrange muita coisa. Não pode ser, por isso que a gente insiste, não pode ser só uma marmita. Ele tem que ser muito maior. Ele é maior. O impacto social hoje, do tempo que a gente tem trabalhado uns 3 anos na ação, ela tem um impacto social hoje de atendido mais de 20 mil marmitas entregues. Mas o impacto social nosso é mais de 40 mil, no sentido de informação, no sentido indireto da palavra, no sentido de conscientização, no sentido de respeito, no sentido de valorização da pessoa como ser humano, né? De nós brasileiros que temos a mania de que tudo de fora é melhor e nós não valorizamos o que temos aqui dentro. Talvez essa identidade, essa nova cultura que possa mudar
e que seja a longo prazo, mas que ela precisa ter um início. Esse é o nosso, pelo menos o pontapé inicial, né? Uhum. E é um ciclo muito legal isso, né? Até você falando ali, até o que não é aproveitado para comer é utilizado na própria alimento como adubo para fazer o novo alimento crescer ali. Isso é um ciclo maravilhoso, né? Como a natureza é perfeita, tudo se aproveita ali. E eu queria também saber de vocês que deve ter alguma história de vocês nessa trajetória da ONG que marcou vocês, que emocionou de verdade. Vocês têm alguma história dessas para contar pra gente? Tem muitas, mas eu costumo dizer, como eu disse, deixa eu só arrumar aqui. Nós temos um probleminha técnico, mas vamos lá. Eu costumo dizer que eu não acredito em religião. Eu acredito em uma força maior e respeito às fés das pessoas. Sem fé a gente não, seja quem for, né? E eu acredito que todas as ações que a gente faça, eu falo que eu encontro Deus lá. E é assim que eu falo para os meus voluntários também. Vocês vão encontrar, seja nas atitudes, sejam, né? E uma delas nós tínhamos levado 300 marmitas numa comunidade e quando a gente chegou na fila, parecia que tinha 1000 pessoas. E eu entrei, os voluntários entraram em pânico, e eu também considero que entrei. Falei, gente, vai faltar marmita, né? Como que vai ser? Como que a gente vai fazer? E entrou um desespero, mas um desespero, vamos controlar, que ninguém precisa saber, né? E foi indo, e as marmitas iam preocupado, e de repente uma criança aparece, devia ter uns 7 anos, e ela fala, olha, bate, né, e fala, olha tio, eu vou devolver, porque minha mãe já pegou uma marmita, ela falou que não é justo que eu pegue 2, e ele entregou essa marmita, e eu fiquei até sem palavras, né, como eu disse, às vezes o brasileiro quer levar vantagem em tudo, e naquele momento aquela criança, naquele estado de vulnerabilidade, ela entregou, porque a mãe dela já tinha pego, e o nosso trato com o líder, com a conversa com a comunidade, que era uma marmita, a princípio, para cada pessoa ali da comunidade, né? E aí uma senhorinha última veio buscar a marmita, e era exatamente a marmita que ele tinha devolvido. Se ele não tivesse devolvido, acho que emociona, porque eu acho que é Deus, né? Porque não tem explicação. Era um lugar bem carente, a gente não teria uma segunda opção, não teria como comprar uma outra marmita para uma senhorinha que devia apresentar uns 80, 90, andando de muleta, e que queria marmita. Então eu acho assim, quando você faz, né, e Deus mostrou que não faltou, e deu certinho, e aquele menino foi tão honesto, ele foi tão... Sabe, é isso que a gente quer, é isso que faz a gente acreditar que o povo brasileiro muitas vezes é taxado lá fora como ladrão, como, né, mas que não tem. Eu acredito no Brasil, eu acredito nos brasileiros, mas a gente precisa dar um caminho, a gente mostrar que é possível. É por isso, muitas vezes critico, muitas vezes a gente é perseguido politicamente, enfim, por alguns que não sabem nem qual é a nossa filosofia, escutar que a gente está alimentando a pobreza, mas eu acredito que não. Deus tem dizer que vocês tenham alimentado a esperança. Eu acredito no Brasil, eu acredito no brasileiro. Eu vou falar com o Rafa, conte uma história, porque são várias, né? Tem várias histórias. Tem uma que a gente chegou no bairro e a gente tinha feito a marmita e uma salada, e uma criancinha olhou para a salada e falou, mãe, hoje tem tomate. Tem tomate, mãe. Você acredita que tem tomate hoje? E isso comove a gente porque, às vezes, você não dá nem importância para um tomate. E tem pessoas que nunca comeu e não tem isso na mesa. E tem outra história que a gente teve na outra comunidade, né, Roberto, também, da festa de Páscoa, que teve uma criança que não sabia o que era um chocolate, que nunca tinha comido um chocolate. E num tempo que a gente vive, uma criança não comer um chocolate é uma desigualdade tão grande que a gente depois olha nas redes sociais e vê uma criança ganhar 20 chocolates, 30 chocolates, é muito. Das marcas caras. Né? Das marcas mais caras. E você vê outra realidade que uma criança nunca ganhou um chocolate. Então isso te comove, e toda ação que a gente vai ouvir as crianças, tanto
pessoas e falando, nossa, tio, por favor, me leva daqui, sabe? Então, são vários relatos que você... Eu acho que se não comover você, eu acho que o ser humano não tem mais jeito. Eu acho que por isso que a gente faz esse trabalho e se comove, e por isso que a gente segue em frente, e são essas pessoas que dão força para a gente continuar, né? Para a gente poder dar voz a elas. É um grito, né, que a sociedade brasileira, as pessoas em estado de vulnerabilidade estão pedindo, e que às vezes eles depositam na gente coisas que às vezes a gente não consegue realmente de imediato fazer ou dar como resposta. Mas a longo prazo, com a comunidade realmente unida, com você despertando neles que eles têm o potencial e que o todo faz mais a diferença do que um individual, né? Tem uma história também bem rápida que são várias, né? Mas tem uma do bolo que a gente serve e o Papai Noel, e como todo voluntário, vocês sabem, é tudo meio improvisado, a gente não é profissional, a gente é falho, e o Papai Noel podia vir e ficar até tal horário, e a criança chegou, o Papai Noel já tinha ido embora. E ela falou, olha, tio, eu coloquei a minha melhor roupa para ver o Papai Noel, e como eu ia dizer que o Papai Noel já tinha ido embora, porque a pessoa que era o Papai Noel tinha que trabalhar. E aí, bem na hora, chegou 2 policiais militares. E eu falei, cara, alguém bolou uma ideia lá dos policiais. Falou, olha, a gente vai entregar o presente que o Papai Noel deixou, porque ele tinha outro compromisso com outras crianças. E na hora que foi falado com o policial, ele falou, ai, cara, eu não faço isso não é legal, não, eu vim aqui pra, né, bem, vamos dizer, rancoroso naquele momento. E até que um deles falou, não, pode deixar, a gente faz, então. A gente vai fazer, mas foi um fazer assim meio... fazer o quê? E quando ele foi entregar a bola para a criança, ele começou a chorar, porque a melhor roupa da criança era suja, era rasgada, e ele começou a chorar. E no outro dia, ele falou, cara, você fez eu transformar em uma outra pessoa. Acho que se você fez isso, não fui eu, foi a pessoa, mas se você foi o intermediário disso, a gente sabe que está no caminho certo. E ele falou que ele queria se vestir de Papai Noel depois, ir na casa da criança, fazer, atender. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que, às vezes, despertar. É por isso que eu insisto que o gesto tem que ser mais importante que a marmita. Nós brasileiros, às vezes, esquecemos disso. A gente entrega a marmita, mas a gente esqueceu do gesto. E a gente não pode esquecer o gesto. E esse guarda queria encontrar e queria fazer tudo, então... Isso é legal, sabe? Isso é o que nos motiva a continuar. É trabalhoso, é cansativo. Às vezes tem que escutar coisas que não, né? Falar é um preconceito da pessoa que talvez não entenda. E quando criticam, falam, vem ajudar a gente, cara. Vem conhecer nosso Venha trabalho. conhecer e depois se criticar da forma que você quiser. Eu acho que é isso. Eu acredito, gente. Eu acredito piamente que nós, brasileiros, vamos ser potência se a gente pensar em comunidade. A gente pode, porque eu sei que o brasileiro é inteligente, que o brasileiro ele só falta instrução, é essa palavra, né? Mas se você der um rumo, eu vejo nas comunidades, às vezes o menino vem falar de comida, ou o cara que desenha muito, e eu falo, cara, outro dia eu encontrei um menino de 12 anos e ele lia a República, sabe, filosofia, que acho que nem professor de faculdade leu isso. E eu falei, cara, esse cara precisa um caminho, alguém que precisa da instrução, uma oportunidade, vai ser o brasileiro. Eu acho que falta isso. Eu acho que o objetivo da ONG Jabra é fazer isso, despertar e poder ser uma voz para esse tipo de pessoas, que é um sonho. Transformando vidas, né? E também já se manifestaram aqui nessa educação que devemos dar para os nossos filhos, ouvir essas histórias deixa o coração em pedaços, cada ação marca a gente de uma forma. A Nanda falou que vai lembrar do pedaço do bolo que os moradores dividiram, né? O coração aperta demais. E esse é o momento que acho que da live que mais toca assim a gente, né, no coração. É por isso que eu gosto de perguntar as histórias, porque são com essas histórias, às vezes, que a gente leva essa transformação também para as pessoas, né? E muitas vidas, garanto que vocês transformaram nesse trajeto. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. A conversa está muito boa, eu aprendi demais com vocês hoje, me emocionei muito também. Que trabalho maravilhoso. E para que esse trabalho
cheguem a mais pessoas. Eu quero que vocês falem todas as formas para chegar até vocês. O Instagram, rede social, se tiver telefone, pode falar aqui que a gente depois compartilha essa live no IGTV para chegar para mais pessoas. A gente fica feliz, né? Agradece. Eu acho que muitas pessoas também deixar bem claro, já que nós somos. Agradeço você, acho que foi uma das primeiras que abriu a porta do lado de marketing para a gente. Muita gente fala que a mão direita faz, a esquerda não precisa ver. Eu acho que no momento as coisas boas precisam ser mostradas. A gente precisa respeitar, seja, né, religiosa, mas a gente não pode mais, nós brasileiros não podemos mais trabalhar com frases prontas. Uhum. Uma ONG, hoje, no momento que a gente vive, precisa de propaganda, precisa de marketing, precisa despertar, precisa atingir mais e mais pessoas. Nós somos muito felizes do Jabra, de todos os voluntários, pela sua abertura que você deu. Eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a todos os patrocinadores também que apoiam a gente, né, Roberto? Tanto aqui do bairro, como a Prefeitura de Curitiba, como a Gastromotiva também, que sempre apoia a gente, a turma da Rodonaves, todo mundo, né? Se eu citar aqui, eu posso esquecer mas eu estou agradecendo todos mesmo, gente. Deus abençoe. Obrigado, pessoal, que assistiu a live aí, né? Desculpa meus erros, que a gente fica nervoso, né? Não tá acostumado com essa. É sempre live, é sempre um nervosismo pra cá também. Mas é muito bom se emocionar com essas histórias. E obrigado demais por ter aceitado o convite da Rádio Mais. Vou aproveitar, então, salvar essa live no IGTV da Rádio Mais e espero que todos que estão assistindo, né? Agradeço a todos, que Deus abençoe a todos e que compartilhem essa live para que essas histórias, essas mudanças de vida cheguem para muitas pessoas e também, caso, né, você não possa ajudar, chegue até alguém que consiga ajudar. Então, Instagram, ação.entre.amigos, com 2 S's, e pode procurar eles lá no Instagram, que, ó, coração enorme, esse coração enorme de vocês, com certeza vai atender. Estou muito emocionada com a live de hoje e agradeço demais, viu? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande beijo. Tchau.